Oi, gente, tudo bem? Sou a professora Julice e hoje vim aqui para falar de um assunto extremamente importante, que é algo que eu ouço muito, né, nos corredores da universidade, sobretudo circulando, né, nos programas de pós-graduação, que é, afinal de contas, como é que eu faço para conseguir ter êxito na vida acadêmica, né? Então, bom, eu queria começar falando que, para início de tudo, tem que gostar, né? Tem que gostar de ler, tem que gostar de escrever, tem que gostar de assistir aulas, tem que gostar de participar das discussões, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Mas tem um segredo, né, no meio de tudo isso, assim, que acho que é uma questão fundamental, tá? E o segredo é ter um grupo, tá? Então, assim, vá achar a tua turma, né? A maioria dos relatos que eu ouço é referente à questão de adoecimento, de desestímulo, né? De não dar conta das demandas dentro do ambiente acadêmico, são de pessoas que trabalham sozinhas, né? E aí, bom, para que a gente possa atingir todo o índice das obrigações, né, que a gente tem dentro dos programas, dentro enfim, todos os trâmites ali das universidades, né, de fato, é algo muito complicado, tá? Então, o grande segredo da vida acadêmica, e para que a gente possa dar conta, né, da quantidade de publicações, de organizar a quantidade de tarefas, de ter a demanda de trabalho, né, que nós somos cobrados por agências de fomento, pelas próprias instituições, ou que a gente precisa para poder passar, né, de um nível ali para o outro dentro das carreiras, é trabalhar em grupo, tá? Então, quem não tem ainda organize o seu grupo, né? Então, os grupos de estudo hoje são os lugares em que a gente vai estar melhor amparado, né? Os grupos de estudo das universidades, os projetos de pesquisa, locais, regionais, internacionais, é dentro desses grupos que a gente vai se constituir. Então, acho que ainda tem um ranço, assim, né? Acadêmico, que é uma coisa extremamente arcaica e ultrapassada, que é de que as pessoas precisam de alguma maneira competir e que de alguma maneira elas vão ter que se sobressair, porque elas vão ter certa fama dentro desse mundo acadêmico. Olha, gente, isso é coisa de um passado muito distante, tá? Eu acho que isso definitivamente não existe, isso não deve ser perseguido por ninguém, tá? Dentro da academia. Por quê? Tá? Porque se no passado a gente teve algumas pessoas que se tornaram cérebros por seus escritos, por suas produções, hoje em dia a nossa lógica produtiva, né? Aquilo que nos cobram em termos produtivos é muito diferente, todo o nosso contexto de vida, o nosso contexto de acúmulo de atividades é muito diferente do que se tinha no passado, né? Então, hoje é muito provável que grupos tenham reconhecimento do seu trabalho, né? Que grupos tenham visibilidade, né? Que um monte de gente lá trabalhando em conjunto, seja numa perspectiva local, seja numa perspectiva global, né? Esses grupos é que vão alcançar o reconhecimento, né? Então, acho que não existe mais essa questão de pessoas serem reconhecidas individualmente. Mesmo pessoas reconhecidas individualmente, né? Que tenham sejam um pouco mais notadas, digamos assim, né? Dentro desse espaço acadêmico, elas não vão vir de lugares em que o restante do grupo não tem esse mesmo reconhecimento, ou um reconhecimento muito próximo, né? Quer dizer, a gente só vai conseguir crescer academicamente quando a gente está dentro de um grupo, inserido dentro de um grupo, né? Então, eu acho que a gente tem definitivamente que largar a mão de pensar né, nessa competição acirrada que por vezes ainda persiste dentro dos espaços, né? E se voltar para pensar em maneiras de cooperar, em formas de conseguir trabalhar junto, em maneiras de se ter grupos produtivos de troca, de estudo, de escrita, né, de participação em eventos, grupos que vão conseguir fazer projetos que tenham uma interlocução com mais estados, porque tem uma pessoa de cada universidade, ou que vão conseguir fazer projetos mais audaciosos, porque contam com uma quantidade de membros, né, significativos que vão poder dar conta, né, daquilo que se propõe, então que vão ter uma força-tarefa, né, ali numa articulação de alunos e professores. Então, eu acho que assim a grande questão, né, do mundo acadêmico é justamente
a nossa capacidade hoje de se articular e de trabalhar junto. Mas tem outros aspectos ainda, mas eu vou falar num segundo vídeo. Até mais, então.